Seu mundo se despedaçou com o golpe de um martelo. Grávida de 6 meses e condenada a 10 anos de prisão federal para Gran Larceny. O nome dela é Amelia Sterling e ela foi acusada de roubar 5 milhões de dólares do próprio marido, o milionário da tecnologia Alistair Sterling. Ele observou da galeria, seu rosto uma máscara de fria decepção. Ao lado dele, a mulher que orquestrou tudo, sua CO, a serpente, disfarçada como uma amiga. Amélia era inocente, uma pornografia em um jogo venenoso de ganância e obsessão. Esta não é apenas a história de uma condenação injusta. É a história de a luta incansável da mãe atrás das grades, o desvendar de uma mentira perfeita. E a confissão devastadora de um marido que chegou tarde demais. A Sterling Penthouse no 80º andar da Celestial Tower em Bayview City era menos uma casa e mais um museu de uma casa perfeita. Vida. A luz do sol filtrada através do chão de 3 pinturas até o teto envidraçado. Feito de cromo polido e mármore branco puro. Era um espaço projetado para ser admirado, não vivido, um testemunho do gênio estéril e calculado de seu proprietário, Alistair Sterling, CEO e fundador da Sterling Innovations. Para a sua esposa Amélia, uma restauradora de arte de profissão, muitas vezes parecia uma bela obra de arte dourada. Gaiola. Seu próprio pequeno estúdio escondido em um canto do amplo apartamento. Era seu único santuário, um refúgio caótico e colorido com cheiro de tarpentina e óleo de linhaça. Em meio à silenciosa extensão minimalista, Amélia traçou curva suave de sua barriga, uma leve ondulação que começava a pressionar a seda de seu vestido. 6 meses. Em mais 3, ela e Alistair dariam as boas-vindas ao seu primeiro filho, um menino. Foi a única coisa que fazia a perfeição estéril de suas vidas parecer real. Um projeto compartilhado que parecia ter nascido do amor e não da aquisição. Alistair era obcecado por legado, por construir um império para a próxima geração de filhos. Para Amélia, era mais simples. Ela só queria uma família. A vida deles, no entanto, raramente era apenas 2 deles. Era uma trindade completada pelo sempre presente, sempre eficiente. Isabella Vance. Como diretora de operações da Sterling Innovations, Isabella era mais do que a mão direita de Alistair. Ela era sua sombra, seu eco. Com seu corte de cabelo curto e afiado, ternos impecavelmente cortados e um sorriso que nunca alcançou seus olhos frios e avaliadores, ela se moveu pelo mundo deles com uma sensação enervante de propriedade. Ela organizava suas agendas, controlava seus compromissos sociais e frequentemente ficava na cobertura muito tempo depois do casamento. O dia de trabalho terminou, tomando um copo de uísque com Alistair enquanto discutiam projeções e aquisições. Você é um salva-vidas, Alistair costumava dizer, com carinho casual em seu tom que sempre fazia o estômago de Amélia se contrair. Amélia tentava gostar dela. Ela realmente fez, disse ela a si mesma. O desconforto que sentia era sua própria insegurança. Uma relíquia de sua educação de classe média, em conflito com a de Alistair e Isabella. Mundo de ambição implacável. Isabella, por sua vez, desempenhou o papel de uma amiga solidária lindamente. Ela trouxe vitaminas pré-natais para Amélia que ela tinha pesquisado extensivamente oferecido para projetar o berçário com o desenvolvimento cognitivo ideal em mente sempre. Elogiou a escolha de traje de Amélia, mesmo enquanto seus olhos a examinavam sutilmente, catalogando e descartando da cabeça aos pés. O problema começou numa terça-feira. Foi uma conversa sutil disfarçada de preocupação. Alistair estava finalizando uma aquisição confidencial e delicada para financiar o pagamento inicial confidencial sem alertar os mercados. Ele havia liquidado certos ativos em $5 milhões em títulos ao portador. Eram o equivalente financeiro do dinheiro. Anônimos e indetectáveis, e incrivelmente perigosos se caíssem em mãos erradas. Por segurança, ele os trouxe casa, armazenando-os no cofre biométrico personalizado, escondido atrás de uma pintura minimalista em seu escritório. Isabella estava na cobertura naquela noite, os 3 jantando levemente. Alistair, você tem certeza? É sensato mantê-los aqui? Ela perguntou, com a testa franzida de preocupação praticada. A segurança neste edifício é de classe mundial, é claro, mas algo tão
Líquido. É um risco. É mais seguro aqui do que em qualquer outro lugar. Alistair rebateu, girando seu vinho. Só Amélia e eu temos acesso ao seguro. Minha impressão digital, a impressão digital dela, um cofre com trava dupla. Ele sorriu para Amélia, um sorriso raro e genuíno que fez seu coração doer de amor. Confio em mim. Esposa. O olhar de Isabela se voltou para Amélia, uma breve expressão ilegível, cruzando seu rosto antes de ser substituído por seu sorriso polido de sempre. Claro. Claro que sim. Perdoe minha paranoia. Eu só me preocupo com você, com todos vocês. Ela colocou a mão no braço de Amélia. Principalmente com o bebê chegando, você precisa de paz de espírito absoluta. 2 dias. Mais tarde, Amélia estava em seu estúdio restaurando meticulosamente uma obra do século XVII. Paisagem marinha quando seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Alistair. Esqueci os cais do acordo preliminar para a fusão. Estão no cofre. Será que você poderia mandar um entregador levá-los ao escritório o mais rápido possível? Você é uma estrela. Eu era estranho. Alistair nunca assinava as mensagens que ia mandar para ela. Ela falava bem disso para. Ele estava com pressa. Largando seu pincel de ponta fina, ela caminhou até ele. Estudo. A sala era fria, dominada por uma escrivaninha monolítica de mogno. Ela colocou sua polegar no scanner escondido na lateral da moldura da pintura. Ele emitiu um sinal sonoro verde. Então, um segundo prompt apareceu solicitando a impressão secundária. Um protocolo estranho. Alistair nunca o havia habilitado para recuperação simples de documentos antes. Dando de ombros, ela pressionou o polegar no bloco novamente. O mecanismo clicou e a pintura se afastou da parede, revelando o rosto preto e elegante do seguro. Ela digitou a senha do aniversário deles, e a pesada porta se abriu. Aberto. Ela pegou a grossa pasta de papel pardo etiquetada como Projeto Nigringale. Ao fechar a porta, seus olhos pousaram sobre as 5 pilhas organizadas de grandes títulos ao portador de denominação. Eles estavam lá inertes e poderosos, um impressionante fortuna em uma simples caixa de aço. Por um segundo fugaz ela sentiu uma vertigem. Sensação de vertigem, uma consciência repentina do imenso mundo estranho de riqueza que ela agora habitado. Ela fechou o cofre, a pintura balançou. De volta ao lugar, e ela não pensou mais nisso. Ela ligou para o colega de confiança de Alistair, serviço, e enviou os documentos. Na segunda-feira seguinte, o mundo terminou. Amélia estava arrumando flores na sala de estar quando Alistair chegou mais cedo. Seu rosto estava pálido, seu queixo dispostos em uma linha tão dura quanto granito. Ele não a beijou para dizer olá. Ele nem mesmo. Olhe para ela. Ele caminhou direto para o escritório, e ela seguiu um medo frio se implorou, estendendo a mão para Alistair. Alistair, por favor, olhe para mim. Você sabe. Ele se encolheu diante do toque dela como se ela fosse uma víbora. Ele olhou para ela. O rosto coberto de lágrimas foi para o cofre vazio e depois para o cofre firme de Isabela. Olhar de apoio. Naquele momento, cercado pela evidência fria e dura de seu mundo lógico perfeito, ele fez sua escolha. Ele escolheu a versão do uma história que fazia sentido no papel. Ligue para o detetive Miller, disse ele a Isabela. Sua voz desprovida de qualquer emoção. Diga a ele que minha esposa roubou $5 milhões. O detetive Robert Miller era um homem que acreditava em padrões. Em seus 20 anos, com o departamento de polícia da cidade de Baio, ele aprendeu que os seres humanos, apesar de todas as suas complexidades, eram criaturas de ganância previsível, ciúme e desespero. Quando recebeu a ligação sobre um roubo em a Sterling Pentose, ele já tinha uma narrativa se formando em sua mente. Tecnologia. Bilionário, esposa mais jovem, de origem modesta. Era uma história tão antiga quanto o próprio dinheiro. Ele chegou a um cenário de tensão gélida. Alistair Sterling ficou como uma estátua perto da janela do seu escritório, olhando para a cidade que se estendia à sua frente. Pés. Isabella Vance estava ao seu lado, uma presença calma murmurando garantias. E no centro da vasta sala de estar, parecendo pequena e frágil, estava Amélia Sterling.
Seu rosto estava manchado. De chorar, com as mãos agarrando a barriga grávida, como se quisesse proteger o filho ainda não nascido do pesadelo. Desdobrando-se ao seu redor. A avaliação de Miller foi rápida e colorida por suas noções preconcebidas. Ele viu uma mulher assustada, sim, mas ele interpretou o medo dela como culpa. Ele viu a fúria fria de Alistair e a de Isabella. Preocupação composta quanto às reações dos injustiçados. Senhora Sterling. Miller começou com uma voz propositalmente neutra. O Sr. Sterling e a Sra. Vance têm. Explicou a situação. Gostaria de me contar a sua versão do que aconteceu? As palavras de Amélia saíram precipitadamente. Um relato frenético e desconexo da mensagem de texto. O mensageiro, a estranha dupla. Prompt de impressão digital. Ela parecia até mesmo aos seus próprios ouvidos, histérica e agarrando-se a canudos. Uma mensagem de texto que você não tem mais, perguntou Miller, anotando em seu bloco. E um entregador de uma empresa que não tem registro de retirada. Você pode descrever o entregador? Ele era mediano. Amélia gaguejou, tentando evocar um rosto que antes era totalmente normal. Na época. Cabelo castanho, um uniforme, um azul. Eu acho que não prestei muita atenção. Eu confiei nele. Você confiou em um desconhecido. Mensageiro com uma pasta de um cofre contendo milhões de dólares em títulos negociáveis. O ceticismo de Miller. Havia uma força física na sala. Pensei que ele fosse do serviço regular do Alistair. O texto me dizia para pegar os documentos, então eu peguei. Ela insistiu, elevando a voz. Em pânico. Isabella pigarreou suavemente. Detetive, se me permite, ela interrompeu seu tom transbordando de uma ajuda relutante. A empresa de Alistair, Sterling. Inovações, está no meio de uma fusão muito delicada. Os documentos que Amélia mencionou, projeto Nigringale, são real. No entanto, eles não deveriam ser enviados para lugar nenhum e certamente não estavam no cofre. Estavam na mesa do Alistair o tempo todo. Ela apontou para a mesa de mogno, onde a mesma pasta de papel manila estava em branco. Visão. O sangue de Amélia gelou. Era um detalhe perfeito e condenatório. Um pedaço de isca. Ela nem percebeu que tinha tirado. Não foi esse que eu enviei, ela sussurrou. Mas as palavras eram fracas, perdidas na onda de evidências. Contra ela. As câmeras de segurança do prédio, infelizmente, têm um ponto cego na corredor de serviço que leva ao elevador de entrega, acrescentou Isabella, como se estivesse com dor, para dar mais notícias ruins. Descobrimos isso no mês passado durante uma revisão de segurança. Está programado para ser corrigido. Outra coincidência perfeita. Mais um prego no caixão de Amélia. Detetive. Miller assentiu lentamente, sua expressão endurecendo. O padrão estava completo. Esposa descontente se sentindo insegura no mundo do marido cria um elaborado, mas história de capa desajeitada para explicar o desaparecimento de uma fortuna que ela desviou para si. O interrogatório foi transferido para a delegacia, uma sala estéril, sem janelas e com cheiro forte de café velho e desespero. Amélia sentou-se sozinha, a realidade de sua situação desabando sobre ela. Alistair não tinha vindo com ela. Ele tinha. Ficou para trás com Isabella. Ele havia escolhido seu diretor de operações em vez da esposa grávida. Miller e outro detetive a interrogaram por horas. Eles repassaram sua história repetidas vezes, desmontando-a, destacando as inconsistências, sua falta de provas. Eles a trouxeram à tona. Antecedentes, a modesta casa de seus pais no subúrbio, os empréstimos estudantis que ela teve. Antes de conhecer Alistair, a implicação era clara. Ela estava perdida. Uma mulher que viu uma vitória, bilhete de loteria e decidiu trocá-lo. Onde está o dinheiro, Amélia? Miller perguntou, sua voz baixa e perigosa. Diga-nos onde estão os laços, e nós podemos. Fale com o promotor. Talvez possamos chegar a um acordo, levando em consideração sua condição. Não há dinheiro. Eu não peguei nada. Ela soluçava, o corpo tomado por tremores. Isabella está mentindo. Só pode estar. A senhora Vance, a diretora de operações que ajudou o Sr.
Sterling construiu seu império nos últimos 10 anos. A mulher com um histórico impecável e ações multimilionárias. Portfólio próprio. Por que ela incriminaria você? Amélia não tinha resposta. Como? Ela poderia explicar o ciúme sutil e venenoso que sentia há meses? Como? Ela poderia descrever a sensação de ser lenta e metodicamente substituída em sua própria vida? Parecia o devaneio paranoico de uma mente culpada. A prisão. Era um borrão de metal frio e luzes piscantes. O clique das algemas em seus pulsos foi o som mais alto que ela já tinha ouvido. Eles a acusaram de furto qualificado e peculato. O promotor distrital, percebendo um caso de grande repercussão, fixou a fiança em astronômicos 10 milhões de dólares. O dobro do valor roubado. Era uma quantia projetada para ser impossível. Alistair poderia ter pago com um único telefonema. Ele não o fez. Amélia foi designada um defensor público, um jovem atormentado que olhou para a montanha de evidências circunstanciais contra ela e aconselhou-a a se declarar culpada em troca de uma pena mais leve. Sentença. Ela recusou. Os dias que antecederam o julgamento foram um tipo especial de inferno. Ela foi mantida no Centro Correcional de Bayview City, um lugar de barulho estridente e desespero palpável. A vida de lençóis de seda e estúdios de arte silenciosos foi substituída por um berço irregular, um vaso sanitário de aço e o eco constante das portas de metal. Ela estava apavorada. Pelo seu bebê, pelo estresse que percorria o seu corpo, pela má nutrição e pela ameaça constante de violência. O frenesi da mídia era brutal. Os tabloides a apelidaram de ladra de cobertura. E o vigarista dourado. Eles publicaram fotos antigas dela na faculdade usando jeans e uma camiseta ao lado de fotos glamorosas de galas da sociedade, criando uma narrativa de um alpinista social calculista. Alistair, por meio de um comunicado divulgado por a Sterling Innovations, expressou sua profunda decepção e tristeza e pediu privacidade durante este momento difícil. Isabella era frequentemente fotografada por seu lado, um pilar de força, sua mão apoiada em seu braço. O julgamento foi uma grotesca peça de teatro do promotor, um homem bem vestido. Com um toque dramático, Amélia foi retratada como uma ladra fria e manipuladora. Ele apresentou as evidências metodicamente. Os registros do cofre mostravam apenas sua impressão digital. Para autenticação dupla, substitua o registro de correio inexistente. Mensagem de texto convenientemente ausente, o arquivo duplicado na mesa de Alistair. Alistair subiu ao banco das testemunhas. Parecia abatido, um homem traído. Falou da sua confiança, do seu amor pela esposa e o choque devastador da decepção dela. Ele nunca olhou Amélia nos olhos. Seu testemunho foi o golpe final e brutal. Foi o beijo de Judas entregue não com carinho, mas com a fria precisão de uma execução corporativa. Quando chegou a vez dela de testemunhar, Amélia falou a verdade, com a voz trêmula, mas clara. Ela olhou diretamente para o júri na galeria, procurando por uma pessoa que pudesse ver além do cuidadosamente construído. Mentiras. Ela viu apenas suspeita e condenação. Sua história, a simples verdade inacreditável, soava como uma fantasia desesperada diante do peso dos fatos frios e concretos da acusação. O júri se reuniu em menos de 2 horas. O capataz, um homem corpulento, com uma expressão sombria, não a encarou enquanto entregou o veredicto ao oficial de justiça. Amélia ficou com as mãos apoiadas no corpo inchado. Barriga, o coração um peso leve no peito. Ela já sabia. Sobre a acusação de Gran Larceny em primeiro grau, a voz do juiz ecoou. Nós, o júri, consideramos a ré, Amélia Sterling, culpada. Um suspiro percorreu o tribunal. As pernas de Amélia cederam e ela teria desabado se não fosse por seu advogado agarrando seu braço. Ela olhou para Alistair. Por um instante. Em um microsegundo, ela viu um brilho nos olhos dele. Dúvida, arrependimento. Mas desapareceu tão rápido quanto apareceu, substituído por uma resolução inabalável. Ele se virou e foi embora, com a mão de Isabella firmemente em suas costas, guiando-o para fora do tribunal e de sua vida. 10 anos em uma penitenciária federal. O juiz declarou. As palavras eram uma sentença de morte. 1 década.
Seu filho teria 10 anos. Anos antes de ser livre. O som do martelo ecoou o som de sua cela. Fechando a porta, selando-a em um túmulo de concreto, enterrando-a viva em uma mentira que ela não conseguiu escapar. A transferência para o campo prisional federal de Alderson, enganosamente nomeado por sua localização em as colinas ondulantes da Virgínia Ocidental, parecia uma viagem para outro planeta. A gaiola dourada da cobertura foi substituída por um mundo de barras de aço de concreto cinza, e a constante zumbido esmagador da vida institucional. Amélia Sterling, esposa da alta sociedade e artista, restauradora, deixou de existir. Ela agora era reclusa 72.431. Um número em um sistema projetado para eliminar a identidade e a esperança. Os primeiros semanas foram uma névoa desorientadora de medo. Cada som, um comando gritado, uma sirene distante, o bater de um portão pesado enviou uma descarga de adrenalina através dela. E ela instintivamente colocava os braços em volta da barriga, num desejo primitivo de proteger a vida inocente dentro dela. Ela era uma pária entre os internos. A notícia do seu caso de grande repercussão a precedeu. Para eles, ela não era uma vítima do sistema. Ela era uma garota rica que foi pega, uma Karen que havia roubado milhões e agora estava chorando. Eles via suas mãos suaves, sua fala educada e sua gravidez visível como sinais de fraquezas, vulnerabilidades a serem exploradas. Ela aprendeu a se fazer pequeno, para evitar o contato visual, para comer rapidamente e para se retirar para o parente. Segurança de sua pequena cela compartilhada. Sua companheira de cela, uma mulher chamada Dias, servindo tempo para o tráfico de drogas, ignorou-a completamente, o que Amélia considerou como uma bênção. A solidão era uma dor física, uma companheira constante que era perdendo apenas para o terror ignorante por seu filho. O atendimento médico na prisão foi perspicaz e indiferente. O médico, um homem cansado que havia como uma complicação, disse que o estresse não era o ideal, mas que bebês são resilientes. Suas vitaminas pré-natais foram consideradas contrabando até serem aprovadas semanas depois. Cada refeição de alimentos processados, alimentos ricos em amido, parecia uma traição à criança que crescia dentro dela. Este lugar concreto e estéril era seu útero, e ela temia que o estivesse envenenando. Certa tarde, no sombrio pátio da prisão, um grupo de mulheres a encurralou. Líder, uma mulher de rosto duro chamada Jenkins. Ouvi dizer que você morava em uma cobertura. Sterling Jenkins zombou, encostando-a em uma cerca de arame. Provavelmente tinha empregadas para limpar sua bunda. Aposto que você tem algo para compartilhar com o resto da gente. O coração de Amélia batia forte contra suas costelas. Eu não tenho nada, ela sussurrou com as mãos protetoramente sobre a barriga. Todo mundo tem alguma coisa, disse Jenkins, aproximando-se. Assim que a situação estava prestes a piorar, uma calma e poderosa a voz cortou a tensão. Chega, Jenkins. Deixe a garota em paz. A voz pertencia a Grace Patterson, uma mulher de quase 70 anos conhecida por todos como Mama G. Ela era uma lenda da prisão cumprindo pena de prisão perpétua por um crime que ela nunca falei sobre. Ela impunha um respeito silencioso e inabalável que até mesmo os guardas reconheceram. Ela não era fisicamente imponente, mas seus olhos tinham sabedoria e um cansaço que falavam de 1000 tempestades superadas. Jenkins zombou, mas recuou. Seja como for, Mama G, ela não vale a pena de qualquer maneira. Mais tarde, Mama G encontrou Amélia sentada sozinha na biblioteca, olhando fixamente para páginas de um romance desgastado. Ela sentou-se à sua frente, sua presença sólida e reconfortante. Você não pode demonstrar que está com medo, disse ela, com a voz grave e rouca. O medo aqui é sangue na água. Você tem que colocar uma cara, mesmo que seja uma mentira. Principalmente se for mentira. Lágrimas brotaram nos olhos de Amélia. Era a primeira vez que alguém lhe mostrou um pingo de gentileza em meses. Eu não sei como estar aqui, confessou ela, com a voz embargada. Estou com tanto medo pelo meu bebê. O olhar de Mama G suavizou. Ela havia criado 3 filhos do lado de fora antes de sua. A vida tomou seu rumo trágico.
Aquele pequeno ali, ela disse, acenando para a barriga da Amélia. Ele não é uma fraqueza. Ele é a sua armadura. Ele é a razão pela qual você vai superar isso. Pare com isso. Pensando no que você perdeu lá fora e comece a pensar no que você está lutando aqui dentro. Essa conversa foi um ponto de virada. Mama G acolheu Amélia sob sua proteção, ensinando-lhe a regras tácitas de sobrevivência, como navegar na complexa hierarquia social. Quais guardas eram decentes e quais evitar, como trocar itens de comissário por pequenos fundamentos, e mais importante, como construir um muro em torno de suas emoções, mostrando ao mundo um rosto de resolução estoica. O desespero não desapareceu, mas agora tinha um propósito. O foco de Amélia mudou do luto por sua vida passada para lutando pelo futuro do filho. Ela também começou a lutar legalmente. Defensora pública era um beco sem saída, então ela passava os dias na biblioteca jurídica da prisão, uma sala empoeirada e abandonada, cheia, com textos legais desatualizados. Ela leu sobre recursos, sobre processos de acusação, má conduta, sobre assistência ineficaz de advogado. O jargão jurídico era denso e confuso, mas ela o atacou com a mesma paciência meticulosa que tinha usado em pinturas de valor inestimável. Ela escreveu cartas para a ACLU, para o Innocence Project, para todas as leis pro bono. Empresa que ela conseguiu encontrar. A maioria ficou sem resposta. As poucas respostas que ela recebeu foram rejeições educadas afirmando que seu caso não tinha evidências de DNA ou sinais claros de má conduta que normalmente exigiam. Então, um dia, ela recebeu uma diferente tipo de carta. Era de uma mulher chamada Sofia Reis, uma advogada particular. Advogado de um pequeno, mas tenaz escritório na Filadélfia, conhecido por assumir casos impossíveis. A carta foi concisa. Senhorita Sterling, eu revisei os detalhes preliminares do seu caso. À primeira vista, parece incontestável. No entanto, meu escritório é especializado em casos em que a narrativa é perfeita demais. A história do texto faltante e do correio inexistente é francamente inacreditável. É justamente por isso que o considero convincente. Culpa é frequentemente confusa. A história construída contra você é suspeitamente organizada. Estarei na Virgínia Ocidental na próxima semana e gostaria de me encontrar com você. Atenciosamente, Sofia Reis Score. Um único e frágil ramo de esperança começou a brotar no deserto. Paisagem do coração de Amélia. Foi a primeira vez que alguém em posição de poder não a dispensou imediatamente. Pela primeira vez, ela sentiu que não era apenas a reclusa 77.431, gritando para o vazio. Quando Sofia Reis entrou na sala de visitas da prisão, ela não era o que Amélia esperava. Ela era uma mulher pequena, de olhos aguçados, com uma aura de energia inquieta. Ela não oferecer simpatia ou banalidades. Ela foi direto ao ponto, com perguntas precisas e implacáveis. Conte-me sobre Isabella Vance. Sofia começou a escrever com a caneta pousada sobre um bloco de notas. Não o que você acha que ela fez. Diga-me quem ela é. Cada detalhe. Como ela a encara. Café. A maneira como ela fala com você subordina o relacionamento dela com seu marido. Comece do começo. Amélia passou 2 horas contando cada lembrança, cada sutil ofensa, cada momento de intimidade perturbadora entre Isabella e Alice Ster. Ela descreveu a ambição de Isabella, sua obsessão com eficiência e controle, sua incrível habilidade de antecipar as necessidades de Alistair antes que ele próprio percebesse. Sofia ouviu atentamente, sua expressão indecifrável. Quando Amélia terminou, Sofia bateu sua caneta em seu bloco de notas por um longo momento. A promotoria construiu uma gaiola de evidências circunstanciais ao seu redor. Sofia disse finalmente. Meu trabalho é encontrar a chave que eles forjaram para trancar a porta. Esta moldura perfeita tem um piso. Em algum lugar. Pessoas como Isabella Vance, aquelas obcecadas pelo controle, sempre cometer um erro. Geralmente é pequeno, nascido da arrogância. Nosso trabalho é encontrar isso. Enquanto Amélia era escoltada de volta ao seu bloco de celas, o peso dos 10 anos. A frase ainda pressionava, mas parecia diferente. Não era mais a
Peso esmagador do desespero. Era a pesada resistência de uma porta que ela agora estava determinada a ceder. Ela colocou a mão na barriga, onde o filho chutava vigorosamente. Estou indo atrás de você. Ela pensou em uma promessa silenciosa para a criança que a conhecia apenas de dentro. Não vou deixar você nascer neste lugar. Não vou deixar você ser criado por um. Mentira. As paredes de concreto de sua prisão ainda estavam de pé, mas pela primeira vez, Amélia Sterling podia ver uma rachadura na fundação. Enquanto Amélia aprendia a navegar pelas duras realidades da vida na prisão, Alistair Sterling estava se afogando na opulência silenciosa de seu cobertura, antes um símbolo de seu sucesso, agora parecia cavernosa e vazia. Cada canto continha um fantasma de Amélia. O cheiro de suas tintas a óleo no estúdio que ele tinha trancado, mas não conseguiu se livrar do eco de sua risada, nos corredores, da marca em seu lado da cama que suas empregadas domésticas não conseguiam alisar. Isabela havia se mudado perfeitamente para o espaço que Amélia havia desocupado, tanto no cobertura e na vida de Alistair. Ela era a parceira perfeita no papel. Brilhante, ambiciosa e totalmente devotada a ele e ao seu império. Ela administrava sua vida com a mesma eficiência implacável com que administrava a empresa. Suas aparições públicas foram impecáveis. O mundo dos negócios fervilhava de admiração pelo casal poderoso que tinha. Resistiu a uma tempestade escandalosa e emergiu mais forte do que nunca. O preço das ações da Sterling Innovation disparou, mas por baixo da superfície havia rachaduras começando a aparecer. A culpa de Alistair era uma febre baixa, um zumbido constante de mal-estar que ele tentava suprimir com trabalho e álcool. Ele acordava no calada da noite, a imagem do rosto devastado de Amélia diante do veredicto queimando sua mente. Ele disse a si mesmo que estava fazendo a coisa lógica, a única coisa que ele poderia fazer com base nas evidências. Ele tinha sido traído. E ainda assim a pergunta que ele havia enterrado profundamente dentro de si continuou borbulhando para a superfície. E se eu estivesse errado? Isabela, sensível ao seu humor, trabalhou incansavelmente para reforçar a narrativa. Você não pode se torturar, Alistair. Ela dizia, esfregando suavemente as costas dele com a mão. Ela enganou a todos nós. É uma prova de quão manipuladora ela era. Você foi a vítima. Seu controle, que antes parecia favorável, começou a parecer sufocante. Ela reorganizou seu escritório, substituindo. Preferia o caos com uma ordem estéril. Ela filtrava suas ligações, gerenciava seus e-mails. E sutilmente o distanciou de velhos amigos e até mesmo de familiares que pudessem questionar a história oficial. O primeiro desafio significativo, a negação fortalecida de Alistair, veio de seu pai. Arthur Sterling foi o patriarca da família, um homem de dinheiro antigo e princípios ainda mais antigos, que construiu a empresa original Alistair. Havia se transformado em um gigante da tecnologia. Ele visitou a cobertura sem avisar um domingo à tarde. Arthur olhou ao redor do espaço frio e minimalista com desdém, antes de fixar seus penetrantes olhos azuis em seu filho. Este lugar parece um morcelum. Ele disse sem rodeios. E você está com uma cara horrível. Pai, não é uma boa hora, Alistair começou. Nunca é um bom momento para a verdade, não é? Arthur o interrompeu. Eu assisti seu depoimento no noticiário. Eu vi você crucificar sua esposa grávida em um tribunal. A mulher é uma esterlina agora, filho, e ela está carregando seu herdeiro. E você os deixou jogá-la em uma gaiola com base na palavra de seu ambicioso assistente. Ele cuspiu a última palavra como um epíteto. A evidência era esmagadora. Alistair disse, com a voz defensiva. Provas. Arthur zombou. Você lida com dados e código. Eu lido com pessoas. Eu conheci aquela garota. A Amélia não tem uma mente gananciosa ou osso desonesto em seu corpo, mas aquela mulher Vance, seus olhos estão cheios de livros e contratos. Você é um tolo, Alistair. Você trocou um coração por um calculadora, e você vai se arrepender pelo resto da vida. A palavra tocou em um nervo, agravando a ferida de dúvida que Alistair tentava ignorar. Ele descartou as preocupações do pai como antiquadas.
sentimentalismo, mas a semente da dúvida havia sido regada. Enquanto isso, centenas de quilômetros de distância, na Filadélfia, Sophia Reich estava conduzindo um mergulho profundo em Isabella. A vida de Vance, em busca do erro arrogante que ela tinha certeza que existia. Ela começou com suas finanças. Isabella era rica, sim, mas seu salário oficial e as opções de ações não poderiam ser responsáveis por certos saques recentes de grande porte em dinheiro e depósitos subsequentes em corporações de fachada obscuras. Era um fio fino e facilmente explicado como um investimento inteligente, mas ainda assim um tópico. Em seguida, ela investigou a pegada digital de Isabella. Estava impecável, muito imaculado. Suas redes sociais eram uma galeria cuidadosamente selecionada de sucesso profissional e caridade. Galas. Suas comunicações de trabalho eram impecavelmente profissionais. Foi o perfil digital de alguém que sabia que um dia poderia ser examinado. A descoberta veio de uma fonte inesperada. Sophia contratou um investigador particular, um ex-agente de crimes cibernéticos, detetive chamado Ben Carter, para investigar os antecedentes da Sterling Innovations. Infraestrutura de TI. Ben encontrou um registro de uma atualização de segurança não programada recente para o sistema de servidores da Pentose, que gerenciava toda a automação residencial e os feeds de segurança. A ordem de serviço foi autorizada por Isabella Vance 2 semanas antes do roubo. O empreiteiro contratado era um pequeno empresa terceirizada com reputação de discrição e histórico de contratação de hackers de chapéu cinza. É um protocolo fantasma, Ben explicou a Sophia por uma linha segura. Ela os tinha. Instalar uma porta dos fundos. Isso permitiria que alguém com as credenciais corretas acessasse e manipulasse remotamente os registros de dados, sem deixar rastros diretos. Eles poderiam apagar mensagens de texto, fazer loop em imagens de segurança e até mesmo alterar dados biométricos. Registros de acesso, se fossem espertos o suficiente. Você pode provar que ela usou? Sophia perguntou, com o coração disparado. É isso, disse Ben. O protocolo é projetado para apagar sua própria assinatura após o uso. Não há vestígios ativos. Todos. Tenho a ordem de serviço para a instalação. É suspeito pra caramba, mas não é uma prova cabal. Foi o suficiente para Sophia. Foi a primeira evidência concreta que corroborou a aparente inocência de Amélia. História impossível. O texto que faltava não era uma ilusão. Era uma ilusão digital. Assassinato. O ponto cego da câmera de segurança não foi uma coincidência. Foi um. Explorou a fraqueza. O registro de impressão digital dupla não foi uma substituição. Foi um. Fabricação. De volta ao Derson, Amélia estava se aproximando da data prevista para o parto. O impacto físico e emocional. O custo da gravidez na prisão foi imenso. Um exame de rotina revelou seu sangue. A pressão estava perigosamente alta. O médico da prisão, por uma vez parecendo preocupado, alertou-a sobre o risco de pré-eclâmpsia. Ele recomendou a transferência para um hospital para monitoramento, mas as rodas burocráticas giravam com uma lentidão agonizante. O medo de Amélia por seu filho se tornou uma força bruta e avassaladora. Mamãe G sentava-se com ela à noite, deixando-a chorar. Seu comportamento duro de sempre foi substituído por uma gentileza maternal. Você tem que aguentar firme, pequena. Pássaro. Mama G dizia com a mão no ombro de Amélia. Você é mãe agora. Não há criatura mais forte na terra. Aguente firme. Seu advogado é lutando por fora e você e aquele garotinho lutando por dentro. É uma guerra em 2 frentes. Uma noite, Amélia recebeu uma carta de Sophia. Era cautelosamente otimista, detalhando a descoberta do protocolo fantasma. Pela primeira vez, Amélia sentiu o chão se mover sob seus pés. Não era mais apenas sua palavra contra o mundo. Havia um caminho, por mais estreito e traiçoeiro, que poderia levar à verdade. Segurando a carta contra o peito, ela sentiu o filho chutar. Foi um chute forte. Movimento insistente, um lembrete da vida que dependia inteiramente dela. Ela olhou para as paredes de concreto cinza de sua cela, não como as bordas de seu mundo, mas
como um obstáculo temporário. O desenrolar havia começado. Isabela. O crime perfeito estava começando a se desfazer. Tudo o que eles precisavam era de mais um. Puxar para derrubar toda a fabricação. A descoberta do... O protocolo fantasma foi um ponto de virada crítico, mas Sofia Reis sabia que não era o suficiente para anular uma condenação. Um promotor argumentaria que era uma atualização de segurança padrão e que Isabela, como a COO, estava apenas sendo diligente. Ela precisava de mais. Ela precisava de um elemento humano. Ela precisava encontrar a pessoa que Isabela havia pago para puxar o gatilho. Então Carter, o investigador cibernético, concentrou-se sua atenção na pequena empresa de tecnologia que havia instalado o protocolo Cybernetic Solutions. Era um fantasma. Empresa com caixa de correio alugada e sem escritório físico, mas corporações, mesmo fantasmas, têm que pagar as pessoas. Bem fez referência cruzada à empresa. Registros financeiros com associados conhecidos de Isabela Vance. Foi meticuloso. Trabalho como procurar um único grão de areia em uma vasta praia. Depois de semanas de beco sem saída, ele encontrou um nome, Julian Croft, um especialista freelancer em segurança cibernética. Com uma mente brilhante, um problema com jogos de azar e um recente influxo inexplicável de $200.000 em suas contas. O dinheiro havia sido canalizado por 3 diferentes contas offshore antes de desembarcar em seu nome a exata lavagem digital, padrão que Sofia notou nas próprias finanças de Isabela. Quando Ben investigou as finanças de Croft, histórico digital, ele encontrou um fragmento de e-mail excluído, mas recuperável, em um servidor descartado. Continha apenas 3 palavras. Nigringali Docs, Pentose, quinta-feira. Era a prova cabal. Sofia sabia que precisava abordar Croft com cuidado. Um homem. Como ele se assustaria facilmente. Ela não entrou com ameaças. Ela entrou com uma oferta. Ela o encontrou em um jogo de pôquer clandestino de alto risco em um distrito de armazéns, com o rosto coberto de suor, pilha de fichas diminuindo na frente dele. Ela esperou até que ele perdesse tudo e estivesse tomando um uísque barato no bar. Julian Croft, disse ela, deslizando para o banquinho ao lado dele. Ele a olhou com ar cansado. Quem está perguntando? Meu nome é Sofia Reis. Sou advogada e acho que podemos nos ajudar mutuamente, disse ela, colocando um cartão de visita no balcão. Eu sei dos $200.000. Eu sei sobre o protocolo fantasma na Sterling Pentose, e sei que Isabela Vance pagou você para emoldurar digitalmente mulher grávida. O rosto de Croft empalideceu. Não sei do que você está falando. O promotor pode estar interessado em sua renda não tributada, sem mencionar as acusações de conspiração, perjúrio e evidências. Adulteração. Você seria cúmplice do grande Lassene, continuou Sofia calmamente. Você cumprirá pena dura ou poderá assinar uma declaração juramentada, testemunhando sobre o que fez. Para Isabela Vance. E em troca, posso oferecer-lhe imunidade total contra processos judiciais. E uma taxa de consultoria que cobrirá amplamente suas perdas esta noite. A escolha é sua. Julian Croft, um homem que viveu a vida apostando nas probabilidades, olhou para a derrota. A mão que lhe fora dada. Ele sabia quando desistir. De volta a Bayou City, a Leicester, o mundo continuou seu colapso em câmera lenta. As palavras de seu pai apodreceram, e ele se viu repetindo. A cada momento de seu relacionamento com Amélia, buscando sinais de engano que ele tinha tanta certeza que estavam lá. Ele não encontrou nenhuma. Lembrou-se de sua genuína alegria pelas menores coisas, sua lealdade feroz, sua força silenciosa. Não combinava com o retrato a mestre manipuladora Isabela havia pintado. Suas suspeitas começaram a se concentrar na própria Isabela. Ele notou sua sutileza. Controle sobre suas informações, a maneira como ela atenderia seu telefone ou resumiria seus e-mails antes que ele tivesse a chance de lê-los. Uma noite, abastecido por uísque e um medo irritante, ele fez algo que não fazia há anos. Agiu pelas costas dela. Usou seu mestre administrador. Credenciais para acessar os logs brutos do servidor para cobertura, ignorando a interface amigável que ela havia projetado. Para ele. Ele era um gênio da tecnologia.
Não demorou muito para encontrar os restos de o protocolo fantasma que Ben Carter havia identificado. Foi um trabalho desleixado deixado por um hacker que pensava que ninguém jamais olharia tão profundamente. Alistair podia ver as impressões digitais de uma intrusão, uma manipulação remota do registros seguros e uma limpeza de dados que correspondeu ao momento exato em que Amélia telefone teria recebido a mensagem de texto fantasma. O mundo se inclinou sobre seu eixo. As evidências não eram contundentes. Elas eram fabricadas. Ele sentiu uma onda fria de náusea. Não tinha sido vítima da traição da esposa. Ele tinha sido um tolo crédulo, um sujeito cúmplice no jogo perverso de Isabela. Ele havia enviado uma mulher inocente, a mãe de seu filho, para a prisão. O peso de seu erro colossal e imperdoável ameaçou esmagá-lo. Assim que essa percepção repugnante estava surgindo, o telefone particular tocou. Era o diretor de Alderson. A voz do outro lado. O fim foi grave. Senhor Sterling, estou ligando para falar sobre o seu esposa, Amélia. Ela teve uma emergência médica, pré-eclâmpsia grave. Estamos transferindo-a para o hospital. A pressão arterial dela está crítica. Médicos, eles estão preocupados com ela e com o bebê. Eles precisam realizar uma cesariana de emergência. As palavras atingiram Alistair com a força de um golpe físico. Enquanto ele vivia no luxo, cego por mentiras, Amélia estava sofrendo, lutando por sua vida e pela vida de seu filho em um inferno de concreto que ele ajudou a construir. Sua saúde estava piorando por causa do estresse que ele havia permitido que fosse infligido a ela. Ele desligou o telefone, a sala girando ao seu redor. Os sussurros de dúvida haviam. Tornou-se um rugido ensurdecedor da verdade. Era tudo mentira. E sua confissão? A verdade. Agora ele tinha que dizer que estava chegando perigosamente, tragicamente, tarde demais. Alistair se movia pela cobertura como um fantasma, sua mente um mestre de culpa e urgência frenética. As palavras do diretor ecoaram em seus ouvidos, preocupado. Sobre ela e o bebê. Cada segundo que ele havia desperdiçado vivendo a vida de Isabela. Mentira foi uma segunda. Amélia sofreu uma segunda. A vida de seu filho estava em perigo. Ele encontrou Isabela no quarto principal experimentando um diamante. Colar que ele havia comprado para ela para uma próxima gala. Ela estava admirando seu reflexo em o espelho, uma imagem de beleza triunfante. A visão dele tão grotescamente em desacordo com a imagem de Amélia em uma cama de hospital estéril lutando por sua. A vida o encheu de uma raiva tão pura e fria que o queimava. Era você, disse ele. Sua voz, um sussurro baixo e trêmulo. Isabela virou seu sorriso, vacilante, ligeiramente ao ver a expressão em seu rosto. Alistair, o que houve? Você. Parece que você viu um fantasma. Eu vi, ele respondeu sua voz, ganhando força. O fantasma da mulher que mandei para a prisão por sua causa. Eu vi-o. Logs do servidor, Isabela. Eu vi o protocolo fantasma, a manipulação de dados. Tudo isso. Sua compostura rachou, mas apenas por um segundo. A máscara de preocupação foi substituído por um desafio assustadoramente calmo. Não seja ridículo. Você está apenas estressado. Você tem estado sob muita pressão. Não minta para mim, ele rugiu, batendo a mão na penteadeira, fazendo os frascos de perfume voarem. Não mais. O portador. Liga o texto falsificado. O mensageiro, os registros seguros. Era tudo você. Você enquadrou. Ela. Você incriminou minha esposa. Isabela soltou uma risada curta e amarga. A farsa acabou. Incriminei ela. Alistair. Eu salvei você. Ela era uma sanguessuga. Um pequeno artista comum, agarrado à sua riqueza e ao seu nome. Ela era uma fraqueza, uma distração do seu legado, do nosso legado. Eu fiz o que tinha que ser feito. A crueldade casual de sua confissão roubou o ar de seu pulmões. Ela estava carregando meu filho, ele engasgou. Uma criança que ela teria usado para controlá-lo pelo resto da sua vida. Isabela contou seus olhos, brilhando com um fogo venenoso que ele nunca tinha visto. Já vi antes. Estou ao seu lado há 10 anos.
Ajudei você a construir este império. Do chão enquanto ela brincava com tinta. Eu ganhei essa vida que ganhei. Você. Ela era um obstáculo. Eu simplesmente a removi. Você a destruiu. Ele. Sussurrou o horror que se abatia sobre ele. Ela está no hospital. Ela pode morrer. Nosso bebê pode morrer. Por sua causa. É uma pena, Isabela. Disse, com a voz desprovida de qualquer emoção. Mas não é problema meu, e você nunca vai provar nada. É a minha palavra. Contra os devaneios de um condenado desonrado. Em quem você acha que eles vão acreditar? Naquele momento, Alistair a viu como ela realmente era. Não uma mulher brilhante. Parceiro, mas um sociopata envolto em um terno de grife. O amor que ele pensava que poderia ter sentido por ela se transformou em pura repulsa. Sua própria culpabilidade era uma avalanche. Peso, mas sua completa falta de remorso era monstruosa. Eles vão acreditar em mim, disse ele, com a voz subitamente calma e resoluta. Ele pegou o telefone. Porque eu vou confessar. Os olhos de Isabela se arregalaram em um gesto genuíno. Choque. O quê? Não seja tolo, Alistair. Você vai se arruinar. Empresa, sua reputação, tudo o que construímos. Já está arruinado, ele disse, olhando para ela com olhos mortos. Foi arruinado no momento em que escolhi acreditar. Você sobre ela. Ele começou a discar. Isabela se lançou para o telefone, suas unhas coçando a mão. Por um momento, eles travaram uma luta desesperada e feia no coração do seu paraíso roubado. Ele empurrou-a para longe e ela cambaleou para trás, derrubando um abajur. Seu rosto era uma máscara contorcida de fúria e descrença. Você não pode, ela gritou. Eu não vou deixar. Mas era tarde demais. Ele já estava falando com uma voz firme e clara. Meu nome é Alistair Sterling. Eu preciso denunciar um crime, uma conspiração para perverter o curso da justiça, e eu sou o testemunha principal. Simultaneamente, Sophia Reich estava fazendo uma decisão própria. Armada com o depoimento sob juramento de Julian Croft, ela estava arquivando uma moção de emergência para a libertação imediata de Amélia e a exoneração de todas as acusações. Ela estava em um jato particular, voando em direção à Virgínia Ocidental. Documento assinado sentindo-se como uma relíquia sagrada em sua pasta. As duas forças da verdade, uma nascida de a culpa, a outra da justiça, convergiam agora para o mesmo ponto, o pequeno hospital regional, onde Amélia Sterling lutava por 2 vidas. Alistair chegou ao hospital em poucos dias, seguido pelos detetives que havia convocado. Os corredores brancos e imaculados parecia uma extensão de sua cobertura, outro ambiente estéril onde uma vida. O drama da provação se desenrolava. Ele foi recebido por um médico de rosto sombrio. Sr. Sterling, sou o Dr. Evans. Sua esposa já saiu da cirurgia. Foi complicado. Tivemos que fazer uma esterectomia de emergência para controlar o sangramento. O médico fez uma pausa, deixando o peso do a palavra penetra. Ela não poderá ter mais filhos. A notícia foi outro golpe cruel. Isabela não havia roubado apenas 1 ano de a vida de Amélia. Ela havia roubado sua fertilidade futura, um futuro que eles haviam planejado juntos. E o bebê? Alistair perguntou em voz baixa, quase um sussurro. Um menino? Disse o médico. Ele é prematuro, pesa pouco mais de 2 quilogramas e está na UTI neonatal. Ele é um lutador, mas as próximas 48 horas são críticas. Um lutador, como sua mãe. Alistair pediu para vê-la. Ele foi levado a um quarto privativo na maternidade, um espaço vigiado por guardas prisionais. Amélia estava deitada na cama, pálida e ainda com soro no braço. Mesmo inconsciente, seu rosto estava marcado pela dor e exaustão. Ao vê-la ali, tão frágil e quebrada, quebrou as últimas defesas de Alistair. Ele afundou em uma cadeira ao lado da cama dela, os soluços que ele havia reprimido por meses, finalmente se libertando. Eram sons ásperos e irregulares de um homem cuja alma tinha sido rasgado. Ele tinha tudo, o dinheiro, o poder, o império e em seu
Cegueira arrogante, ele permitiu que isso lhe custasse a única coisa que já havia. Realmente importava. Ele deixou uma serpente entrar em seu jardim, e ela envenenou. Tudo. Agora tudo que ele podia fazer era sentar e esperar, rezando por uma chance de pedir desculpas, sabendo muito bem que nenhum pedido de desculpas jamais será suficiente. A confissão havia sido feita, mas a redenção parecia 1.000.000 de milhas de distância. A notícia a confissão de Alistair Sterling explodiu como uma bomba. A narrativa da mídia se inverteu da noite para o dia. Manchetes. Gritou sobre a chocante traição, retratando Amélia como a heroína trágica. E Isabella Vance, vista algemada como a vilã arrepiante da história. Público, antes rápido em condenar, agora clamava pela liberdade de Amélia. Em um quarto silencioso do hospital, Amélia emergiu de uma névoa de anestesia para um estado alterado. Realidade. Uma enfermeira explicou gentilmente os eventos que a cesariana de emergência havia salvado. Ela e seu filho, mas uma esterectomia necessária significava que ele seria seu único criança. Logo depois, Sofia Reis chegou, colocando os papéis oficiais de exoneração em sua mão. Você é uma mulher livre, Amélia, disse ela, com a voz calorosa. As palavras pareciam irreais. O ápice de uma luta que ela quase havia perdido a esperança de vencer. Seu primeiro agir como uma mulher livre era ver seu filho no NICU, cercado pelo suave. Com o bip dos monitores, ela o viu em sua incubadora. Ele era incrivelmente pequeno, mas perfeito. Ela estendeu a mão para tocá-lo. Seus dedos minúsculos se enrolaram nos dela com uma força surpreendente. Naquele momento, a prisão, o julgamento e a dor desapareceram. Ethan, ela sussurrou, nomeando ele, reivindicando como um único ponto de luz na escuridão que ela havia suportado. No dia seguinte, Alistair visitou um fantasma do homem poderoso que ele já foi. Amélia. Ele começou com a voz rouca, com uma vergonha que parecia irradiar dele. O que eu fez é imperdoável. Fui um covarde. Escolhi a mentira porque era mais fácil. Pedi aos meus advogados para transferirem tudo para você e o Ethan. Vou para a prisão. É o que eu mereço. Amélia olhou para o homem quebrado diante dela. O amor que ela sentia por ele foi substituído por um vazio frio e silencioso. Ela fez a única pergunta que importava. Por que você acreditar nela em vez de mim? A resposta dele foi brutal em sua honestidade. Porque eu era fraco e a história dela protegia meu ego. Amélia respirou fundo para se acalmar. Aceito suas desculpas, Alistair. Não para você, mas para mim. Preciso estar inteira para o meu filho. Mas eu não perdoo e não posso perdoar. Você. Você não apenas duvidou de mim. Você me condenou. Sua voz estava desprovida de malícia. Uma simples declaração de fato. Você e eu terminamos. Eu quero que você vá embora agora. Ele saiu sem dizer mais nada. Um milionário que havia perdido tudo de valor. Semanas depois, Amélia saiu do hospital com uma pele mais forte e saudável. Ethan em seus braços. Diante de um enxame de repórteres, ela não se mexeu. Seu rosto não era a de uma vítima, mas a de uma sobrevivente. Ela não era mais definida pela nome Sterlina ou as mentiras que a aprisionaram. Ela era simplesmente uma mãe, segurando seu filho, entrando em um futuro que era pela primeira vez em um mundo por muito tempo sua. A história de Amélia Sterling é uma jornada angustiante através as profundezas mais sombrias da traição e as alturas mais brilhantes do amor de uma mãe. Ela foi despojada de seu nome, de sua liberdade e de seu futuro. Tudo por causa de O homem era fraco demais para confiar em seu coração. E uma mulher foi consumida por uma doença venenosa. Ciúme. Sua luta pela verdade a partir dos limites de um útero de concreto e sua. A exoneração final serve como um poderoso testemunho da resiliência o espírito humano. Mas também é um lembrete trágico de que algumas feridas, não importa quão profundo o pedido de desculpas nunca poderá curar verdadeiramente. A confissão veio, a justiça foi servido, mas o preço foi uma família despedaçada e uma vida irrevogavelmente mudou. Se a luta de Amélia por seu filho mudou, por favor, mostre seu apoio, clicando no botão curtir.
Compartilhe esta história para aumentar a conscientização sobre as consequências devastadoras de condenações injustas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias da vida real que precisam ser contadas. Obrigado por audição.